Pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir perfeitamente? Então vamos lá. Vou iniciar aqui a chamada. E aí a gente dá continuidade aí à nossa aula. Bruna, Caroline, Eduarda, Elimar, Fernando, José Carlos, Laline, Laura, Lavínia, Leandro, Letícia Castro, Lucas Schiavon, Lucas Zopelaro, Mari, Natália, Rodrigo, Rodrigo Rocha, Shirley, Stephanie, Suzane, Tainá, Tamara e Vanessa. Mais alguém que chegou atrasado? Sem ser a Elimar, a Letícia, a Lavínia e a Shirley, que não respondeu. Professor, estou presente. Eu quem? Shirley. Ah, sim, eu coloquei. Ah, obrigada. Pessoal, como eu havia dito a vocês, a gente começa a falar sobre teoria geral dos recursos, que é uma matéria referente ao próximo semestre. No entanto, eu optei por dar continuidade a essa matéria, o que facilita nosso estudo para o semestre que vem. Além disso, ele permite aí que a gente tenha, aproveite o tempo, o nosso tempo. Então, foi uma forma que eu encontrei de um meio termo, de não dispensar vocês, porque nós precisamos de conteúdo da aula, e também facilitar aí o nosso estudo no próximo semestre, quando a gente estiver diante de processo do trabalho 2. Então, esse material que está aí disponível para vocês, ele é um material sobre
só para voltar aqui, ou para quem está acompanhando, se vocês verem, essa aqui é uma aula do semestre que vem, processo do trabalho 2. E ela tem aqui uma referência, desejando um excelente semestre, o conteúdo, tá vendo? Teoria geral dos recursos, a classificação de todos os recursos, e aí o conteúdo dos cursos, do nosso curso todo delineado aí, e a gente começa aqui falando sobre teoria geral dos recursos trabalhistas, tá? E aí, nós precisamos, diante dessa análise, fazer algumas considerações preliminares, algumas considerações básicas de introdução da matéria, e muito se aproxima daquilo que nós fazemos de observação do recurso do processo civil. Isso significa que, no processo civil, nós temos princípios, nós temos uma teoria geral. E aqui se assemelha muito com a teoria geral dos recursos, só que nós vamos falar dos recursos em espécie, dos recursos trabalhistas. Muito se discute alguns requisitos de admissibilidade dos recursos trabalhistas, mas não vejo nenhuma ponderação nesse momento a ser feita que pudesse alterar aí o conhecimento que vocês têm ou acrescentar o conhecimento que vocês têm, ok? Bom, aqui essa aula eu separei justamente para mencionar para os senhores a questão de conceito. Então, tudo que a gente vai mencionar hoje está ligado ao aspecto conceitual. A gente faz uma análise de uma perspectiva conceitual e, por isso, é a importância da utilização dos slides. Espera aí que saiu. Da observação e da análise dos slides, para que nós possamos aí começar o semestre que vem fazendo uma análise mesmo de tudo que nós temos aí como referência, ok? Bom, que considerações é essa? As considerações que nós traçamos referentes aos recursos é a questão principiológica, que os recursos são sempre ação autônoma de impugnação. Bom, e aí outra perspectiva, e por isso que você encontra o slide. Você encontra o slide direcionando basicamente para 3 grandes círculos que significam o recurso visto como ação autônoma de impugnação, o recurso visto como um prolongamento do direito de ação, tá? Com a extensão do exercício da jurisdição por parte do Estado. E, na outra perspectiva, você tem aí a classificação dos recursos. Por isso, eu separo esse material sobre essas 3 perspectivas. A perspectiva do recurso como ação autônoma de impugnação, o segundo como prolongamento do direito de ação, e, por fim, a gente vai adentrar na classificação dos recursos, se é recurso ou efeito devolutivo, efeito suspensivo, qual seria a regra desses efeitos, efeito translativo, efeito devolutivo em profundidade, e vamos trabalhando com cada um desses conceitos. Outro ponto também que é importante para nós, dentro dessa perspectiva, é que, na verdade, a gente encontra uma referência muito importante quanto à legislação infraconstitucional, como sendo fonte formal, direta mesmo, de direitos trabalhistas. Então, eu coloco para vocês uma lei que nós utilizamos muito, nós que eu digo no meu trabalho como advogado, de entidade de classe, né, de sindicatos, nós temos a referência à Lei 7.347, que é a Lei da Ação Civil Pública. Também temos como referência, e nesse aspecto muito importante, vocês já viram isso, quando se está diante do
aspecto conceitual do Código de Defesa do Consumidor quando se trata de direitos meta-individuais, trazidos para o aspecto do processo do trabalho. Então, eu tenho aqui como fonte formal o Código de Defesa do Consumidor, principalmente no aspecto conceitual. Ainda, eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito relevante. Agora, recentemente, eu tive uma ação que nós ingressamos com uma ação civil, tá? Nós entramos com uma ação civil coletiva, que, na verdade, trazia, eu como advogado, óbvio, né, trazia uma empresa que, em larga escala, estava admitindo menores de idade. E aí a gente pôde perceber que havia uma violação clara do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive no aspecto criminal. Nós pedimos a intervenção do Ministério Público Federal por tipificação de crime contra a organização do trabalho e também do Ministério Público do Trabalho, com base exclusivamente esses requerimentos, né? Essa ação não chegou ainda à apreciação do mérito, mas com base exclusivamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? E, por fim, a Lei de Proteção aos Portadores de Deficiência. Tudo bem? Bom, é importante, e aqui eu vou me adiantar, me antecipar, é importante a compreensão, quando se fala de recursos, é importante a compreensão que nós ainda mantemos no processo do trabalho a perspectiva dos recursos dentro da unicidade, taxatividade. Agora recente nós tivemos agora recente não, agora à tarde eu tive, e eu vou até reproduzir aqui para quem está prestando atenção, sobre a questão da taxatividade, da unicidade. Olha que interessante, mesmo que nós estejamos diante de uma aula de processo do trabalho, como eu leciono processo civil, olha que interessante quando nós falamos eu vou recortar a decisão monocrática, quando nós falamos de agravo, o desembargador nesse processo faz uma referência ao livro do Daniel Assunção, e eu vou fazer aqui a reprodução de parte dessa decisão monocrática, e vou fazer uma referência, porque a aula que nós estamos tendo agora sobre teoria geral dos recursos trata da taxatividade. E olha o que fundamenta nesse processo a taxatividade por parte desse desembargador. Ele fala das hipóteses em que se admite a interposição do agravo de instrumento, elas estão previstas na lei, ou seja, e aí ele faz uma reprodução da doutrina do Daniel Assunção Neves, que é um livro que eu adoto, que vocês estudaram comigo. Ele diz que no novo sistema recursal criado pelo novo CPC, é excluído o agravo retido, e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. E aí ele traz o rol. E aí ele diz assim, não há, na lei, previsão de que a matéria relativa à instrução probatória, especificamente sobre a necessidade de se oficiar o cartório, que era o objeto dessa ação, tenha referência. E aqui embaixo, olha a data, foi publicado hoje, ele deu a decisão dia 19. E olha que interessante, isso aqui é matéria de processo na veia. Ele diz, ainda que tenha havido decisão recente do egrégio STJ, elastecendo as hipóteses do 1015, não se permitiu o processamento irrestrito de agravo de instrumento, senão quando se verificar excepcional urgência e inutilidade de julgamento em sede de eventual apelação, o que não é a hipótese dos autos. Não se verifica aqui nesse processo, segundo o desembargador convocado, Ferrara Marcolino, senão quando se verificar, não se verifica aqui no processo, o recurso irá tornar inútil a análise da matéria em sede de apelação, nem a urgência necessária. Esse era um processo em que nós pleiteamos que seja oficiado o cartório
para que o cartório apresente a certidão do imóvel. E a juíza negou esse pedido, dizendo que estava ao nosso alcance, ao nosso não, ao alcance do autor conseguir conseguir diligenciar esse documento. Nós agravamos dessa decisão, e aí ele entendeu, ele não conheceu do recurso, tá? Por entender que não era hipótese da elasticidade do rol, que é o que nós conhecemos como rol mitigado do 2015, né? Uma decisão aí que gerou vários comentários, uma decisão do STJ. Então, feitas essas observações, eu volto aqui à reprodução do slide. Feitas essas observações, é importante entender que ainda se respeita a unicidade, a taxatividade, se o rol é um rol taxativo, se é um rol exemplificativo. Então, nós temos todo esse aspecto conceitual como requisito para interesse recursal, que seja sucumbência, ok? Aquilo que parece básico, basilar no processo como um todo, é imperioso aqui que nós façamos uma análise reiterada disso para que, na prática, você não seja surpreendido pela ausência de técnica. Então, isso é muito importante. Feitas essas observações, migramos aqui para a classificação dos recursos. Tá? Os recursos, então, têm esses critérios a serem utilizados. E aí eu uso duas referências doutrinárias. A primeira referência, Lúcio Rodrigues de Almeida, e a segunda, Humberto Teodoro Júnior. Tá vendo? Eu uso essas duas referências doutrinárias. Para o Lúcio Rodrigues, vocês vão encontrar aí uma referência com 5 classificações, com 5 critérios para classificação. O primeiro critério, a autoridade ao qual se dirige. O segundo, matéria. O terceiro, a extensão da matéria. O 4, recurso que ataca o erro improcedendo. E 5, recurso que ataca erro injudicando, que é o caso das correções, que a gente vai ver isso lá na frente, quando é erro improcedendo ou erro injudicando. Essa é uma classificação interessante, uma classificação utilizada, mas vamos olhar a um clássico, um dos pilares aí da doutrina processual, Humberto Teodoro Júnior. E ele classifica de uma forma diversa, dizendo, olha, os recursos classificam quanto? Ao fim, né, que se busca pelo recorrente, o fim que se tenta alcançar o recorrente, ou seja, trata-se de uma reforma, invalidação, esclarecimento ou integração, e aí a gente pode, a princípio, falar aqui do recurso ordinário, nós podemos falar aqui dos embargos de declaração, e aí nós temos o agravo retido, o agravo de instrumento, perdão, o agravo de petição, os embargos em sua totalidade, temos essas referências. Outra regra de classificação, ao juiz que os decide, se é o próprio órgão prolator ou outro hierarquicamente superior. Ou seja, nós estamos falando da hipótese de embargos de declaração e as hipóteses de devolução da matéria a um tribunal revisor de grau hierarquicamente superior, que é o caso nosso aqui, o TRT da terceira região, quando se está falando aí de devolução da matéria para um tribunal hierarquicamente superior. Podemos ter na nossa aqui a comarca, depois o Tribunal Regional do Trabalho, que é o segundo grau, e depois o TST, e podendo a matéria ser devolvida para apreciação dentro dos vícios ao STF. Essa é a regra, o caminho que se tem dentro do organograma do Poder Judiciário. Por fim, a classificação quanto à marcha do processo a caminho da execução. Também uma outra referência que nós temos como classificação. Bom, a classificação também,
nós temos do Manuel Antônio Teixeira Filho, uma referência para nós. É muito importante essa classificação, é muito importante que vocês tenham esse contato com essa classificação. Ele classifica os recursos de natureza ordinária e de natureza extraordinária. Alguém se recorda do que é um recurso de natureza ordinária e um recurso de natureza extraordinária, senhores? Alguém? Então, na verdade, essa classificação, obrigado aí, José Carlos, Lavínia, Laline, na verdade, essa classificação do Manuel, né, ela usa uma referência sobre a apreciação. Quando você está dizendo que um recurso possui natureza ordinária, significa que toda a matéria será apreciada, inclusive reexame da prova. Essa é a referência. Inclusive, reexame da prova. Tá? Isso é muito importante, porque nos recursos ordinários você tem a possibilidade de se fazer o reexame da prova. Já nos recursos de natureza extraordinária, nós estamos falando de recursos que apreciam matérias de direito. E essa matéria de direito, por isso a natureza extraordinária, ocorre um empecilho ao reexame da prova, exceto quando se está diante de algum vício de natureza processual, por exemplo. Então, muito cuidado com isso, porque eu posso ter um recurso de natureza ordinária voltada aos tribunais superiores. Depende do quê? Depende da espécie do recurso. Muita atenção quanto a isso, o pessoal que respondeu. Depende da espécie do recurso e depende do tribunal de origem, tá? Então, não necessariamente todos os recursos que são oriundos aos tribunais superiores são de natureza extraordinária. Depende da origem do processo. Tá ok? Então, essa é uma classificação que pondera sobre essas duas perspectivas aí. Isso é muito relevante. Tá ok? Então, ó, muita atenção mesmo quanto a isso. Tá ok? Bom, essa é uma outra classificação que eu gosto muito e que no processo do trabalho muitos acadêmicos têm essa confusão conceitual. Recursos não liberatórios e recursos liberatórios. Recursos não liberatórios.
São recursos que você interpõe para impugnar o mérito de uma decisão. Esse é o objetivo dele. Recursos não dirigidos ao mérito. São recursos voltados para destrancar um determinado recurso. Significa que eu tenho duas classificações relevantes. Recursos não liberatórios, esses são dirigidos a atacar o mérito da ação. E aqui eu uso como exemplo o recurso ordinário, o recurso de revista, o agravo de impetição e os embargos no TST. São recursos não liberatórios, eles atacam o mérito das decisões. Eles são voltados a impugnar o mérito das decisões. E, por outro lado, eu tenho aqueles recursos que são chamados de liberatórios. São recursos voltados para destrancar um outro recurso. O que significa destrancar um outro recurso, professor? Significa que a parte interpôs um recurso e o tribunal, ao analisar, não admitiu o recurso. Quando o tribunal não admite o recurso, ocorre o quê? Essa perspectiva. Ok? Você precisa, então, o tribunal não admitiu o seu recurso. Você precisa, então, ingressar com outro recurso aqui, que significa o quê? Ele é liberatório. Eu tenho aqui esse meu recurso, está aqui. Então, eu entrei com um recurso ordinário. O recurso ordinário não foi admitido. Ou seja, ele não deu seguimento ao meu recurso ordinário. Então, eu faço o quê? Eu ingresso com um recurso que tem como objetivo não atacar a decisão de mérito ao qual eu recorri mediante recurso ordinário. Ele tem a finalidade de destrancar, ou seja, de obrigar que o tribunal remeta ao segundo grau o meu RO. Isso se chama recursos liberatórios. E qual o recurso liberatório no processo do trabalho? É o agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento no processo do trabalho tem a função liberatória de demais recursos. Você ingressa com um recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho e o TRT, ao fazer o primeiro juízo de admissibilidade, não admite o recurso por falta de requisitos. Por exemplo, você então entra com um agravo de instrumento para destrancar esse recurso de revista, para liberar esse recurso de revista. O que é liberar esse recurso de revista? Remetê-lo ao TST, tá? Porque o TRT não tinha feito a remessa. Então, o agravo de instrumento serve para remessa ao TST. Essa é uma classificação importantíssima e extremamente relevante para os senhores. Vou repetir, é uma classificação importantíssima e extremamente relevante para os senhores. Ela possui uma relevância muito grande, principalmente na prática e no dia a dia aí, de atuação no processo do trabalho. Ok? Dúvidas quanto a esse ponto, senhores? Quanto a essa classificação liberatória e não liberatória? Ok? Então vamos lá. Outra classificação também estabelecida
o Manuel Antônio Teixeira Filho, dos efeitos, é aí pelos efeitos dele. Devolutivo e suspensivo, nós estamos cansados dessa análise, nós já fizemos essa análise no processo do trabalho, quando você tem efeito devolutivo ou efeito suspensivo, ou os dois. É importante aqui fazer uma pequena observação quanto a isso, principalmente em relação a questões de regra. A regra no processo do trabalho é que os recursos tenham efeito meramente devolutivos, ok? E não qualquer outro recurso aí, tá? Então é importante essa perspectiva de análise aí, ok? Então vamos lá. Ainda nessa visão, a gente tem uma outra classificação, que é a classificação quanto ao julgamento colegiado ou monocrático, também não cabe a nós aqui maiores análises conceituais do julgamento do colegiado ou julgamento monocrático, porque nós já estamos cansados dessa classificação. Quando se tem uma decisão monocrática, quando se tem uma decisão colegiada. Lembrando que, muita atenção, é possível num órgão colegiado você ter uma decisão monocrática. Eu acabei de mostrar para os senhores aqui uma decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento, ok? Então, é perfeitamente possível que isso ocorra, e aí vocês já estão habituados com esse aspecto conceitual de decisão colegiada e decisão monocrática. Bom, dentro ainda dos sistemas, deixa eu voltar aqui, dentro ainda dos sistemas, nós temos dois sistemas se correlacionando, né? E aí vou fazer uma observação aos senhores quanto a uma decisão monocrática e como que a gente precisa estudar e se atualizar a todo momento, e vou contar esse caso para vocês, mas primeiro eu vou falar do slide em si, para que a gente possa ter uma visão um pouco melhor. Nós temos aqui sistemas recursais, e é importante analisar qual sistema recursal o Brasil adota, dentro de qual perspectiva, por isso que eu coloco esse slide. O nosso sistema recursal, ele é um sistema ampliativo ou um sistema limitativo? O que significa, professor, um sistema ampliativo e o que significa um sistema limitativo? O sistema ampliativo significa que qualquer decisão é recorrível. Significa que não existe a hipótese de uma decisão irrecorrível. Não há nesse sistema processual qualquer decisão judicial que não possa ser objeto de recurso. Ponto. O sistema limitativo, ele diz o seguinte: ora, existem sim decisões previstas no processo brasileiro como um todo, que são decisões impugnáveis, mas não todas as decisões são impugnáveis, ou seja, eu posso ter decisões que não comportam recurso, ou seja, decisões irrecorríveis. Então, o conceito é simples. Para o sistema ampliativo, não existe decisão irrecorrível. Para o sistema limitativo, existem decisões irrecorríveis. E aí,
basta a leitura do slide que vocês vão perceber aí a Lei 5.584, que trata sobre isso. Principalmente no seu artigo 2º, parágrafo 4º, que diz para nós, como referência, que o nosso sistema, ele adota o limitativo parcial. Não sei muito bem o que tecer muitos comentários sobre o que seria um sistema limitativo parcial, porque o limitativo parcial cairia no ampliativo. Mas está lá a definição na doutrina, que seria um sistema que adotaria de forma parcial o sistema limitativo. E aqui eu quero fazer uma observação para os senhores sobre um exemplo prático de como ocorre, e aí é o que eu acredito que seja aí a visão a ser analisada por todos nós. Nós tínhamos a seguinte situação no processo do trabalho. E aí eu vou explicar detalhadamente, é um caso prático, que eu acho que traz para nós claramente a possibilidade aí de se analisar essa perspectiva. Bom, nós tínhamos um processo de primeiro grau, origem dele no primeiro grau, vinha a sentença, nós interpomos recurso ordinário. O próprio nome diz, é um recurso de natureza ordinária, não liberatório, em que se devolve toda a matéria de direito, matéria probatória, ao tribunal ad quem, que é o 2º grau, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. O tribunal, então, julgou o recurso ordinário por unanimidade, decisão colegiada, manteve a decisão de primeiro grau. Manteve a decisão da origem. Nós, então, suscitamos aqui violação direta da Constituição e violação de lei federal mediante embargos de declaração pré-questionatório. Trata-se de um recurso, dentro das classificações, recurso não liberatório, ok? É um recurso com efeito devolutivo, tá? E ele é voltado a esclarecimentos ou integração da decisão. Estou passando aqui por todo o conteúdo suscitado por mim. Então veio a decisão, não aplicou efeito modificativo, os embargos de declaração, admitiu os embargos, e aí, no mérito, negou o provimento e não houve efeito modificativo por uma consequência lógica. Interpusemos, então, um recurso de revista, com o fundamento de que houve ofensa direta à lei federal, processo civil, processo do trabalho, processo civil, além de ofensa direta à Constituição. O Tribunal Regional do Trabalho não admitiu e não deu seguimento ao recurso de revista, por considerar ausente um dos requisitos específicos, podendo ser, no caso, a transcendência da matéria. Ok? Nós ingressamos, então, e aí só para observar que eu estou fazendo a classificação, o recurso de revista ele é de natureza extraordinária, e aí já não se discute mais diretamente a matéria fática e probatória, o que se discute é o direito. E as alegadas violações à lei federal. Aí, nós, então, fizemos o seguinte, entramos com um recurso, que é o agravo de instrumento em recurso de revista, que significa o quê? Trata-se de um recurso com natureza liberatória. Ele tem como objeto impugnar a decisão que trancou, que impediu a tramitação do recurso de revista. Então, o agravo de instrumento mais o recurso de revista, ou seja, agravo de instrumento e recurso de revista, vão ser remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao julgar o agravo de instrumento, é uma decisão monocrática do presidente de uma das turmas ao qual foi distribuído o agravo de instrumento. Lembra que ele tem natureza liberatória, ele só é voltado
para liberar para julgamento o recurso de revista. Quando da decisão monocrática, no agravo de instrumento, o ministro, relator, presidente da turma, inadmitiu o agravo de instrumento por considerar que ele não preenche os requisitos. Até aí que você que acompanhou o raciocínio, essa decisão do ministro relator de inadmitir o agravo de instrumento, ela era irrecorrível. E aí o processo transitava de imediato. Ele proferiu a decisão, ato contínuo, o processo transitava e determinava a baixa origem. Com base no regimento interno do TST, caberia aí um agravo regimental, que também recebe o nome de agravo interno. Nós vamos falar dele no semestre que vem. Porém, essa matéria, então, trazia a adoção de um sistema limitativo puro. Isso chegou ao STF e o STF posicionou que era inconstitucional ser inadmissível recurso da decisão monocrática do ministro. Portanto, hoje você ingressa com agravo regimental ou agravo interno, tanto faz a nomenclatura, em especial nesse caso, para recorrer da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em recurso de revista. Ok? Isso baseado no rito sumaríssimo, por exemplo, né? Que aí a ofensa teria que ser direta à Constituição Federal e não à lei federal, como eu havia dito. Tá ok? Ficou claro esse meu exemplo, pessoal? Isso, aí nesse caso, agora, com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ingressamos com agravo interno. Aí o agravo interno vai para que os ministros da turma julguem se admitem ou não o agravo de instrumento. Isso tem previsão no regimento interno do TST. Ok? Alguma dúvida até aqui, senhores? Exatamente, é frase do nosso querido Dantas, que a dúvida é só na hora da prova. Isso aí, vocês estão na segunda fase, todo mundo aí que fez? Entendi. É. Beleza, show de bola. Então vamos lá, vamos fazer o exercício? Vou aplicar o exercício. Deixa eu só colocar o exercício aqui. Só para tirar uma dúvida, eu não vou disponibilizar esse slide porque nós estamos antecipando uma matéria, que a nossa matéria terminou. Então eu vou disponibilizar o slide só no próximo semestre, mas fica aqui essa observação. Ok? Então eu tenho a doutrina em PDF, não vai ser repetida, né, a matéria, porque o conteúdo do semestre que vem é esse aqui que eu vou deixar no slide, ó. Esse é o conteúdo do próximo semestre. Esse aqui, ó. São esses dois slides. Eu tenho a doutrina em PDF. Eu acho que até já mandaram, sim.
é a mesma, tá? Porque esse livro ele pega, ele é um manual, né? Ele pega todo o processo do trabalho, ok? Excelente livro. Esse eu indico de olho fechado. Ô Bruno, boa noite. Boa noite. Teria como você mandar a foto para mim da primeira aula de hoje? Eu vou fazer uma segunda chamada ao final. Aí eu lanço para as duas. Então tá bom, muito obrigado. Falou. Olha só, pessoal. A pergunta é a seguinte: a classificação jurídica do agravo de instrumento em recurso de revista é liberatória, segundo a classificação trazida em sala de aula. Então, uma das classificações que eu coloquei aqui trata que é liberatória. Deixa eu voltar à classificação. Tá aqui. Não, a próxima. Tá aqui, liberatória. Com base nessa afirmação, é possível afirmar que, diante do princípio da dialeticidade, o referido agravo no instrumento, que tem a função liberatória, não pode conter no seu corpo impugnação do mérito do acórdão que julgou o RO. Por quê? O recurso para desafiar esse acórdão é o recurso de revista. Eu pergunto, o agravo do instrumento pode ter a mesma matéria ou tem que ser diferente pela dialeticidade? Vamos lá, são 19h55. Vamos aí 10 minutinhos, ok?
Pessoal, podemos? Não, eu não estou rindo da resposta, é porque eu estou lendo aqui um arquivo de trabalho, e aí eu comecei a rir e esqueci que a câmera estava ligada, mas era uma tese mirabolante aqui. Mas eu não abri os e-mails ainda, mas vou abrir. Daqui a pouco eu abro aqui os e-mails. Hoje eu tomei a vacina, estou super feliz. Meu braço está um pouco dolorido, mas sou um homem vacinado. Me senti aquele videozinho que viralizou, um meme, né? Da Pfizer lá, engraçadíssimo. É, eu tô igual o cara. Nossa, eu tô muito feliz. Apesar de eu já ter sido contaminado, mas dá muito medo. Tomara que chegue rapidinho. Saudade do que não vivi. Isso aí. Depois você tem que ver pra mim um negócio lá da. Eu acabei esquecendo. Da transferência. Tá? Me fala lá. Eu acho que eu vou fazendo a segunda chamada aqui. E aí você pode ir terminando, Rodrigo. Não tenha pressa, não. Deixa eu só. Vamos lá que eu vou fazer essa chamada, a segunda chamada. Bruna, Caroline, Eduarda, Elimar, Fernando, José Carlos, Laline, Laura, Lavinha, Leandro, Letícia, Lucas, Lucas Opelaro, Mari, Natália, Rodrigo Jaime, Rodrigo Rocha, Shirley, Stephanie, Suzane, Tainá, Tamara e Vanessa. Alguém que eu tenha esquecido o nome? Só deixar consignado aqui, pessoal, estou liberando vocês mais cedo, estou terminando a aula mais cedo, justamente porque eu complementei o conteúdo, inclusive me antecipei um pouco o conteúdo do semestre que vem, ok? Então deixar aqui gravado e consignado que é por esse motivo. Me despeço aqui, desejo a todo mundo aí uma boa noite e um bom início de semana. Laline, não esqueça de mim. Um abraço, confira lá a sua presença, Lucas. E um abraço para todo mundo aí. Tchau. E para quem for fazer o AB, boa sorte.